Fala, rapaz, e tudo beleza? Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar uma série aqui no canal que ela visa fazer uma introdução à prevenção contra incêndio. Para quem que essa série serve? Ela serve para pessoas que estão entrando no Corpo de Bombeiros. Ela é baseada em aulas que eu costumo ministrar para o nosso curso de formação de praças, que são jovens que acabaram de ingressar no Corpo de Bombeiros Militar e vão ter o primeiro contato com essa área de prevenção contra incêndio. Então são aulas bem tranquilas, bem introdutórias. A nossa intenção é passar uma noção geral para o militar do Corpo de Bombeiros para que ele possa saber pelo menos como conversar sobre esse assunto aí. Para mim, ela vai servir também como revisão para os alunos, caso eles não tenham entendido algum conceito durante a aula presencial, eles podem recorrer ao YouTube e tirar dúvida, porque o assunto que eu vou tratar aqui é o mesmo assunto que eu trato em sala de aula. E aqui no YouTube ela serve também como fonte de conhecimento para quem está querendo entender um pouco mais dessa área, para o engenheiro e arquiteto que está iniciando nesse assunto, sendo que se você já atua nessa área, talvez não sejam aulas tão interessantes para você, porque, como eu falei, elas vão abordar um caráter bem introdutório ainda. Então, a gente vai iniciar essa série aí. Espero que seja útil para quem está buscando conhecimento nessa área aí. Vou deixar o link nesse QR Code aqui, aí você pode baixar o PDF dessa aula aí e ter esse material como consulta aí, caso você queira assistir o vídeo acompanhando alguma coisa, sem ver a minha imagem no meio do slide aí. Então, vamos começar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Eduardo Rio Branco. Atualmente eu estou major do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Eu já trabalho no Corpo de Bombeiros há 22 anos, sendo que 17 deles eu trabalho somente na área de prevenção contra incêndio e emergências. Já exerci diversas funções nessa área. Atualmente estou na função de chefe de um centro de atividades técnicas. Durante todos esses 17 anos, eu sempre atuei na função de analista de projeto de incêndio, vistoriador do Corpo de Bombeiros. Também atuo na área de combate a incêndio urbano, como instrutor e como operador também, e também sou perito de incêndio e explosões. Outras formações minhas, eu sou bacharel em segurança contra incêndio e emergência, pelo nosso centro de formação aqui, o IESP. Também sou engenheiro civil e sou técnico em eletrônica. Aí estão outras redes sociais nossas, se você quiser, desde já eu faço o convite aqui, nos acompanhe lá, vira e mexe, nós estamos postando alguma coisa aí sobre prevenção contra incêndio, segurança, alguns papos bem-humorados, sempre envolvendo esse assunto aí. E vamos meter ficha aqui para frente aqui. Introdução à prevenção contra incêndio. Só que, como falei no início, é uma aula que eu costumo praticar nos nossos cursos de formação de praças e essa seria a nossa aula 1 de introdução à prevenção contra incêndio, em que eu abordo a introdução de uma forma geral, abordo um pouquinho daqueles conceitos físicos lá de transferência de calor e propagação, nada muito aprofundado, muito voltado para o lado da física, é um negócio bem direto mesmo, bem para o leigo entender mesmo. Falo um pouquinho sobre carga e incêndio nas edificações e a sua importância para a propagação dos incêndios e trago algumas definições básicas do que seria uma proteção ativa e uma proteção passiva, aplicada às edificações. Então, um conceito de segurança contra incêndio seria o conjunto de medidas, procedimentos e estratégias implementados para prevenir, detectar, controlar e mitigar os incêndios em edificações e áreas de risco. Incêndio em edificação já é um negócio bem direto na nossa mente já. A edificação seria o local onde você mora, algum local que você frequente, um shopping, um supermercado, um escritório em que você está em um local fechado ali, que seria a edificação. E que seria uma área de risco no nosso entendimento do Corpo de Bombeiros. Imagina que você está num show olhando o artista se apresentar em um palco ali, mas você está em um local descoberto com várias pessoas ao seu redor. Imagina um Rock in Rio da vida aí. Ali, apesar de não ter uma edificação, mas aquela área que você está ali curtindo o show, ela representa um determinado risco ali. Se houver uma condição de pânico ali, em que as pessoas saiam correndo, você pode acabar sendo pisoteado, esmagado contra uma parede. Então, isso aí o Corpo de Bombeiros entende como área de risco. Então, a prevenção contra incêndio ela visa
proteger não só a edificação, mas também as áreas de riscos aí, que seriam esse caso que eu acabei de citar. E o objetivo principal da segurança contra incêndio é proteger vidas humanas, propriedade e meio ambiente, minimizando os danos e consequências de um eventual incêndio ou algum evento adverso que venha a ceifar vidas. No Brasil, as competências para atuar na segurança contra incêndios são divididas entre diferentes entidades e órgãos, cada um com suas responsabilidades específicas. Corpo de Bombeiros Militar, Corpos de Bombeiros Estaduais e do Distrito Federal são os principais órgãos responsáveis pela regulamentação e fiscalização das normas de segurança contra incêndio. Eles avaliam projetos, concedem alvarás de funcionamento, realizam vistorias, inspeções em edificações e áreas de risco e garantem o cumprimento das medidas de prevenção e combate a incêndio. No Brasil, a segurança contra incêndio ela não é feita só pelo Corpo de Bombeiros, só o Corpo de Bombeiros não consegue resolver tudo. Ela é uma medida conjunta entre o Corpo de Bombeiros e outros órgãos aí que veremos mais à frente, então todo mundo trabalha junto na prevenção contra incêndio. No Brasil, como é que funcionam as normas de prevenção contra incêndio? Cada estado e o Distrito Federal, eles têm as suas normas específicas, não se tem uma norma conjunta e que funcione para o Brasil inteiro, e seria o ideal, seria, na minha opinião, a grande meca, assim, que o Corpo de Bombeiros procuraria, seria ter uma norma nacional em que isso aí certamente ia facilitar muito a vida não só nossa para estabelecer medidas de proteção contra incêndio, mas também iria facilitar a vida de quem trabalha nessa área. Por exemplo, aqui a gente vê eh, empresas que atuam em todo o Brasil, em que às vezes elas apresentam certas medidas preventivas para os seus estabelecimentos em um estado, porém quando eles chegam aqui no estado do Pará, não serve o que foi apresentado lá no outro estado da onde ele veio e vice-versa. Às vezes apresenta alguma coisa aqui no Pará e se ele vai apresentar em outro estado, a norma muda para lá e algum ajuste tem que ser feito, alguma coisa tem que ser modificada. Então, eh, cada estado tem a sua legislação definida pelo Corpo de Bombeiros e que vai seguir. Apesar de que o eu costumo dizer que o fogo que pega lá em São Paulo é o mesmo fogo que pega no estado do Pará, mas as nossas normas elas têm certas diferenças aí de cada região, então é importante atentar para isso aí. Nem sempre uma legislação que vale no estado vai valer em um outro estado. Outros agentes importantes nesse contexto aí são as associações técnicas e profissionais. Entidades como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a nossa ABNT, e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, eles estabelecem normas e regulamentos técnicos relacionados à segurança contra incêndio. Engenheiros e arquitetos e profissionais da área são responsáveis pela elaboração de projetos, planos e medidas de prevenção e combate a incêndio. Ou seja, o Corpo de Bombeiros, ele fiscaliza, mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha em parceria, mesmo que indireta, com outras instituições. Por exemplo, a ABNT, ela faz as nossas NBRs, que são não tem força de lei, porém elas são um parâmetro a ser seguido em todo o território nacional. O CREA ele vai fazer a fiscalização dos profissionais dentro da sua área de atuação, ver se eles estão exercendo a sua atividade dentro do que é previsto ali, dentro da caráteres técnicos e éticos ali para que a prevenção contra incêndio seja obedecida. Temos também as instituições públicas e privadas. Instituições públicas e privadas, como escolas, hospitais, indústrias, estabelecimentos comerciais, têm a responsabilidade de adotar e implementar medidas de segurança contra incêndios em suas instalações. Isso inclui treinamentos de evacuação, manutenção adequada de equipamentos de combate a incêndio e ações para garantir a segurança de seus ocupantes. Por exemplo, não adianta só a ABNT criar normas, o Corpo de Bombeiros criar suas instruções técnicas, o CREA regulamentar, se as instituições não abraçarem isso aí, não ajudarem a implementar essas medidas nos seus estabelecimentos. Ficamos aí, escola, por exemplo, imagine uma escola de crianças, em que as crianças passam grande parte do seu dia lá. É necessário que você tenha equipamentos de prevenção contra incêndio aí, tenham pessoas treinadas a atuar numa situação que requeira conhecimento de primeiros socorros, para em caso de uma eventual emergência, saberem como proceder. Hospitais, poxa, hospitais são locais onde você tem pessoas
ali que estão debilitadas, estão acamadas ali, muitas vezes desacordadas, então a prevenção contra incêndio ela tem que ser obedecida aí para que, em caso de alguma intercorrência, tipo um princípio de incêndio, seja mais fácil você retirar essas pessoas do local e depois combater o incêndio. Na indústria, a indústria também é um grande motor do país aí, em que a prevenção contra incêndio é necessária para se evitar acidentes. Grandes centros comerciais, quem viu aí o incêndio no Shopping Tijuca aí, viu o rebuliço que é um incêndio no shopping. Então, ali a gente viu várias situações ali em que a segurança contra incêndio falhou ali, viu que a água não chegou a tempo, não estou aqui julgando ninguém, mas é importante que esses estabelecimentos passem por manutenções periódicas adequadas para que, em caso de emergência, você tenha o equipamento lá em pronto emprego para o seu uso. Órgãos reguladores, como, por exemplo, o nosso Ministério do Trabalho. Órgãos regulamentadores, como o Ministério do Trabalho, o MTE, também têm competência para regulamentar e fiscalizar questões de segurança contra incêndio, especialmente no contexto das relações trabalhistas e no contexto de trabalho. Em resumo, a segurança contra incêndio no Brasil envolve a cooperação entre várias partes, incluindo órgãos governamentais, profissionais qualificados e entidades reguladoras, com o objetivo de garantir a prevenção e resposta eficaz a situações de incêndio, visando a proteção à vida e ao patrimônio. Perceba que é uma grande rede em que ninguém trabalha sozinho. Tem o Corpo de Bombeiros, você tem a ABNT, você tem o CREA, você tem a sociedade civil, você tem órgãos reguladores nacionais aí, e todo mundo tem que trabalhar em prol da proteção para que, em caso de incêndio ou de uma emergência, aquela situação não venha a fugir ao controle, muito pelo contrário, ela seja facilmente contornada. E como surgiram as normas de prevenção contra incêndio no Brasil? Será que um belo dia o Corpo de Bombeiros acordou e alguém do Corpo de Bombeiros acordou e pensou assim: não, bora começar a escrever um monte de norma para a gente tornar tudo mais seguro, deixar tudo mais regulamentado, tudo redondinho, tudo bacana. Não, infelizmente não foi dessa forma que aconteceu. Infelizmente, o ser humano aí só muda a partir de tragédias. A gente vai ver aqui alguns eventos tristes que aconteceram em que essas situações elas foram moldando a prevenção contra incêndio para que nós chegássemos até onde estamos hoje. E, logicamente, a gente está longe de ser perfeito, então ainda vai ter muita coisa para aprender e, infelizmente, muito provavelmente esses aprendizados virão à base de tragédias. O surgimento das normas de segurança contra incêndio no Brasil tem suas origens ligadas à necessidade de enfrentar desafios causados pelo fogo nas áreas urbanas. Podemos destacar como grandes impulsionadores do processo de normatização no Brasil os incêndios ocorridos no Gran Circo norte-americano, Edifício Andraus e Edifício Joelma. Essas foram três tragédias aí que ocorreram no Brasil ao longo dos anos aí, cada uma no seu período aí, em que tiveram várias vítimas e a partir de lá a gente foi aprendendo e foi tentando desenvolver medidas para tentar mitigar ou mesmo evitar aqueles problemas ali. A gente vai comentar rapidamente um pouquinho de cada uma para a gente seguir. O Gran Circo norte-americano foi um incêndio, um circo que aconteceu em Niterói em 1961, onde tivemos 503 mortos e mais de 800 feridos. Causa do incêndio, lembrando que aqui não são causas fechadas, aqui eu trouxe apenas o que está divulgado na imprensa aí. Não quero ser leviano aqui com ninguém, pode ser que tenha coisa de outra forma, mas isso é o que a gente tem catalogado na imprensa. Segundo o que está catalogado, a ação do incêndio foi uma ação pessoal direta, ou seja, foi um incêndio criminoso, com o objetivo de causar prejuízo ao circo após a demissão de um funcionário. Então, em tese, um funcionário que havia sido demitido, ele ficou chateado e ele ocasionou o incêndio do circo. Aí foi uma situação muito triste, porque o horário em que o incêndio ocorreu, estava ocorrendo uma matinê, e a maioria das vítimas lá eram crianças. E o incêndio ocorreu porque a lona, ela era de fácil combustão. Hoje, nós cobramos que a lona de circo ela seja em combustível, ela tenha um tratamento em combustível, ou seja, é um material que ele vai pegar fogo, porém ele não vai gotejar, ele não vai propagar aquelas chamas ali. Ele até queima, porém quando a chama piloto sai dele, o fogo apaga. O que não acontecia nessa lona aí, segundo
Segundo o que consta aí, ela era uma lona importada da Índia, em que o tratamento final dela era feito através de parafina, para deixar a lona mais impermeável à questão de chuva. E ela, quando ela começou a pegar fogo, ela se comportou como uma vela. Ela ficou sustentando a combustão e até alimentando mais o fogo. E o fogo não parava e ficava pingando em cima das pessoas aí. Tem até um livro muito interessante chamado O Espetáculo Mais Triste da Terra, em que ele retrata essa história aí e conta ela em detalhes aí. Um outro evento que aconteceu foi o incêndio do edifício Andraus, que aconteceu em São Paulo em 1972, em que morreram 16 pessoas e tivemos 345 feridos. A causa do incêndio teria sido uma sobrecarga elétrica em um painel luminoso de propaganda das casas Irani, no segundo andar. Em cerca de 15 minutos, o fogo já havia consumido 6 andares do prédio. Não fosse o heliponto do prédio, a tragédia poderia ter sido maior, pois mais de 300 pessoas foram salvas pelo helicóptero. Esse incêndio aí, ele teve uma característica bem peculiar de que o prédio tinha um heliponto, em que o helicóptero parou em cima e conseguiu retirar as pessoas que foram lá para o terraço. Então acabou ajudando aí. Coisa que já não aconteceu no edifício Joelma. O incêndio do edifício Joelma aconteceu também em São Paulo em 1974. Perceba que esse incêndio aconteceu apenas 2 anos depois do edifício Andraus. Aí nós tivemos 191 mortos e mais de 300 feridos. 30 corpos nunca foram identificados, dada a severidade do incêndio. A causa do incêndio teria sido uma sobrecarga elétrica em um ar-condicionado no 12º andar. Aí você percebe pelas imagens, se você procurar no Google, que o prédio todo ficou em chamas. Aí não se tinha um parâmetro que a gente cobra muito hoje, que é a compartimentação vertical, em que você praticamente isola cada andar em relação ao incêndio. Se o incêndio começar em um determinado andar, ele não consegue passar para o próximo andar, porque não tem comunicação entre eles. No calor não consegue passar de um prédio para outro. Isso aí dá mais tempo para que o corpo de bombeiros chegue e combata um incêndio menor, que seria um incêndio apenas em um pavimento, às vezes apenas em uma sala, e ao invés de combater o incêndio no prédio todo.